E o Tarouba Cidade está de volta. A gente está discutindo sobre soluções para os pequenos, micro e médios empresários em tempos de crise, em tempos de coronavírus. Ovanes Gava, presidente do Sincoval, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. Afinal de contas, quais são as soluções efetivas que o empresário pode buscar nesse momento, até mesmo com o Sincoval? Bom dia. Bom dia. Primeiro, meu respeito a essa família, meus sentimentos. Sim. E o Sincoval, ele vem trabalhando, né, nessa questão do apoio às orientações trabalhistas, né, que são aquelas recomendações que o próprio Dr. Gustavo colocou aqui para nós, antecipação de férias, enfim, todo o planejamento que o empresário precisa começar a ter neste momento, porque assim esperamos que a partir de segunda-feira o comércio volte, pelo menos de forma reduzida, a funcionar, o empresário já começa a se programar para isso. Então, nós temos, para você ter uma ideia, são 11 modelos de formulários que nós podemos ofertar, até juntamente com o SEBRAE, que nós temos também uma parceria nessa questão, de poder direcionar todas essas situações. E hoje, o que nós nos preocupamos, além dessa questão trabalhista, também é a manutenção da economia aliado com a manutenção da saúde. Então, esse equilíbrio nós estamos buscando e o Sincoval está disponibilizando essa ferramenta para conciliar com a parte da saúde. Tá certo, obrigada. Fabrício Bianchini, SEBRAE, prazer recebê-lo aqui também. A gente estava falando agora mesmo com o Fernando sobre essa questão do Garanti Norte. Qual que é a importância desse aporte aí de 5 milhões para Garanti Norte Paraná e quanto que esse valor vai movimentar em crédito para os pequenos negócios? Antes de mais nada, bom dia, né? Bom dia. O convite. O SEBRAE, como instituição que tem essa preocupação com micro e pequena empresa, realmente está no nosso rol aí, de ações, poder ajudar a todas as empresas nesse momento que tem essa grande necessidade, como foi falado aqui. Também, na mesma linha do Ovanes, né, nossos mais sinceros sentimentos às famílias que tiveram pessoas que foram a óbito com essa crise que está instalada com a pandemia, mas a gente também tem que poder olhar, né, não só a questão da preocupação que é gigantesca com a saúde das pessoas, né, pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas. Como foi comentado aqui, nós temos realmente uma preocupação muito grande com essa possibilidade de que as empresas passem por esse momento da melhor forma possível, que elas possam contribuir com a retenção dos colaboradores, né, trabalhando naqueles que podem, que migraram para o home office, e com aqueles que não tiveram essa oportunidade, e aí esses mecanismos pelas medidas provisórias, a 927, a 936, a 944, que trazem aí uma série de possibilidades para a empresa passar por esse momento, olhando a questão da legislação com foco na parte trabalhista. Ao mesmo tempo, na parte de acesso a crédito, né, a questão da SGC, o SEBRAE Paraná colocou, juntamente com o Sicob no Paraná e com o governo de estado, 5 milhões cada um para a garantidora do estado do Paraná, que ajuda a lastrear as garantidoras de crédito, né, as SGC, Sociedades Garantidoras de Crédito, em cada região que a gente tem no Paraná. Então, assim, às vezes as pessoas confundem isso, mas para que o Paraná possa garantir a garantidora, existe também um outro lastro aí. Nisso foi investido 15 milhões por parte do SEBRAE, do Sicob e do governo do Paraná, para poder aumentar a 150 milhões para as garantidoras. Por exemplo, a Garanti Norte, como foi comentado aqui em Londrina. Na Garanti Norte, em Londrina, que faz essa operação, e aí por que, né, do gancho com essa informação que o Fernando trouxe? Olhando agora a cidade de Londrina, não o estado. Os 5 milhões que está sendo destinado nessa parceria da Câmara, e aí parabenizar a todos os vereadores que tiveram essa sábia decisão de também olhar não só a saúde das pessoas, mas a saúde das empresas. Isso é muito importante, desses 5 milhões que está sendo tramitado junto com o Executivo, que também está aqui o Bruno, que teve esse papel assim, fundamental para fazer com que isso viabilize. E aí o que o Fernando comentou, né, em conseguir fazer com que viabilize isso de forma rápida. Porque esse dinheiro ele vai possibilitar a garantia de crédito para se liberar por meio das cooperativas, como foi citado o Cressol, o Sicredi e o Sicob,
em até 50 milhões de crédito para as empresas de Londrina. Dados de um economista, o Marcos Ramalducci, que vem trazendo várias informações para a nossa cidade também, que cada R$1 aplicado pode girar até 8 novos reais na cidade. Ou seja, quando a gente fala de 50 milhões em crédito nesse momento, em que tem todas as dificuldades que as empresas estão vivendo, nós estamos em contato direto com as empresas da nossa cidade, da região, e sim essa dificuldade que tem de acesso a crédito, mas esses 50 milhões podendo levar crédito às empresas, dá a capacidade de quase que se injetar R$500 bilhão na economia de Londrina. O que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos, num momento muito crítico. Então, melhor do que colocar esse recurso em qualquer outra forma estática, esse recurso ele vai retroalimentar a economia da cidade, podendo gerar, junto com outras oportunidades que estão sendo levantadas com as várias parcerias que nós somos privilegiados enquanto cidade em ter tantas governanças empresariais e institucionais se organizando, como o Vanes comentou das parcerias, aqui o Fernando, a própria prefeitura, que estão sendo feitas para poder atender esse momento tão delicado na vida das empresas. E crédito é um ponto crucial, né, como foi colocado aqui pelo doutor, em relação à parte trabalhista, né, nós temos a preocupação, porque nós vamos passar por esse período de crise. Como é que fica o pós-crise? Sair esfolado, machucado, arranhado, seria já um bom resultado. A gente não pode deixar isso piorar. E aí a gente não consegue fazer isso olhando individualmente, a gente só consegue fazendo isso exercendo ao máximo a empatia, o cuidado com o outro, a colaboração, a parceria verdadeira, que é o que está sendo provocado aqui. Então, crédito, a possibilidade de alavancar isso para que as empresas passem por esse momento, demanda uma sensibilidade, sim, muito maior dos agentes financeiros, das cooperativas de crédito, como vem sendo feito, né? Ontem mesmo a gente teve uma live em que o presidente da Garante Norte, o Rafael, também do Cicobi, participou, colocando toda a estrutura à disposição. A Cressol tem buscado também as várias instituições se colocando à disposição, e o Sicredi, enfim, esse é um momento realmente de cuidado, de apoio. Crédito é realmente uma dificuldade das empresas, não tenha dúvida. Agora, só para finalizar, antes dessa questão do crédito, nós temos orientado muito por parte do Sebrae que as empresas tomem consciência da sua necessidade de crédito. Porque assim, não é porque tem preocupação em se liberar crédito nesse momento em que eu vou sair contratando financiamentos, como foi colocado aqui. Essas dívidas serão cobradas. Então, se eu contraio dívidas agora também, que eu não estou calculando em como que eu vou ter a mínima condição, eu posso estar aumentando o meu problema ainda mais. Né? Porque nem todas as taxas são competitivas. Tem taxa, algumas têm carência de 3, 6 meses para iniciar os pagamentos, mas é uma preocupação grande nossa por parte da instituição em esclarecer e orientar, e nós estamos disponíveis pelos meios digitais que o Sebrae tem, para que essas empresas entendam a sua necessidade real de crédito para passar esse período. Né? Não realmente ir com sede ao pote no sentido de tenho que tomar esse crédito nesse momento. Que crédito você precisa para passar por esse período, usufruir das medidas que foram citadas aqui, de suspensão e redução, por mais que tenha esse julgamento hoje, né? Vários já estão usando essa instrução para poder ter fôlego, capital de giro, olhar para o seu fluxo de caixa de forma consciente, responsável, porque nós estamos falando também de vidas, né? Vidas de pessoas, vidas de empresas, e que o impacto no curto prazo podem ser outros. Né? Então, assim, eu olho que no momento de crise a gente tem oportunidade, tem empresas que estão crescendo, que estão explorando muito bem as redes sociais, o marketing digital, as vendas online. Fruto disso foi a campanha que foi feita em parceria com a CIL agora na Páscoa. Muitas empresas conseguiram colocar seus estoques, mitigando problemas maiores de fluxo de caixa e capital de giro. Não que foi um sucesso em termos de resultado, mas passaram por esse problema, que é uma fase muito crítica para eles. E outras ações estão sendo pensadas aí, pensando em Dia das Mães, namorados, outras atividades, para poder ajudar principalmente as atividades não essenciais que estão 100% fechadas nesse momento. Você pode participar mandando a sua pergunta, tirando sua dúvida pelo 3315-1313, 3315-1313, esse é o nosso número de WhatsApp, ou então também pelo nosso Facebook, a gente já tem dúvidas, já tem perguntas para vocês. Vamos ver então no WhatsApp? Tem uma loja com 8 funcionárias. Quando reabrir, dificilmente eu conseguirei manter todas comigo. Tenho contas como aluguel, salários e boletos de mercadorias que comprei para revender. E não sei se existe alguma forma de reverter essa situação. Eu não estou conseguindo encontrar avalistas para que eu consiga um empréstimo. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Tá, a gente está falando de linhas de crédito, mas a gente vai precisar de avalista para poder conseguir isso. E aí como é que vai ficar? Se vai ter alguma facilidade, né? Por exemplo, do Garante Norte, por aí mais. Então, como vou conseguir resolver o meu problema? O problema da Simone do Centro, que eu tenho certeza que não é só dela, é de muitas pessoas em Londrina e todo o Brasil.
Posso responder? Pode, Fernando. Eu vou citar o exemplo nosso, Tá. da nossa empresa, porque além de ser presidente da CIO, nós temos Sim. uma empresa também em Londrina. Eu acho que tem que estudar caso a caso. Tá. Aluguéis. Nós pagamos aluguéis para alguns aluguéis aqui em Londrina e fora também. Nós estamos negociando caso a caso. A primeira coisa que a gente está fazendo é pedir um abono nos dias que nós não trabalhamos. Então, aqui em Londrina nós trabalhamos do dia 1º de março até dia 20, né, que foi fechado. Então, nós estamos oferecendo uma proposta para o locatário para pagar sobre esses 20 dias trabalhados. Salário tem várias coisas que acabou de comentar aqui, sobre suspensão, Redução da carga horária. E fornecedor também, você tem que negociar com cada fornecedor, pedir uma prorrogação, pedir uma ajuda para ele. Então, não tem um caminho... Uma fórmula que dê para todos, né? Você tem que agora ser um grande negociador, um grande articulador para tentar fazer da melhor maneira possível. Ô, gente, mas em relação à linha de crédito, eu não sei quem que pode responder. Porque, assim, tem a linha de crédito, mas eu vou precisar de um avalista, eu vou precisar de alguém que dê esse aval e tudo mais. Nesse momento de crise, a gente está sem até isso. Como é que vai ficar? Então, a própria SGC, né? a SGC, porque quem faz a avaliação lá são diretores da CIO, são diretores do Sicob, que garante esse crédito. O que eles estão avaliando lá? É lógico que tudo meio que fechou. Os bancos privados, principalmente, agora é só com garantia real. Tem até propaganda de um banco alongando dívidas, mas só que ele fala no final que quer uma garantia real. Mas as cooperativas de crédito elas estão trabalhando da seguinte forma. Ela está fazendo a avaliação do empresário, do cliente dela ali, antes e pós-crise. Então, se o empresário estava com grande dificuldade, estava negativado antes da crise, ele vai ter mais dificuldades. Sim. Agora, depois da coisa, eles estão separando isso. Então, isso vai dar quem tem mesmo, quer buscar o crédito com segurança, como o Fabrício falou, sem querer buscar valores que não são para eles, eles vão conseguir. Somente as pessoas, porque vai ter muita gente querendo aproveitar também essas linhas, que são pessoas que na verdade, já estavam com grandes dificuldades antes. Então, isso vai ser mais difícil mesmo. Doutor Gustavo, em relação a essa questão da Simone, que é empresária, que tem 8 funcionárias, essas questões trabalhistas, por exemplo, o que ela poderia fazer para não ficar tão pesado para ela? Para, de repente, não ter que demitir? Agora, talvez a suspensão do contrato de trabalho ajude muito, né? Então, nesse momento. Agora, além dos funcionários, sabe, Sara, a gente tem recebido muito questionamento. Exemplo, eu tenho minha empresa X e a minha empresa está pelo decreto, por exemplo, municipal fechada. E o meu vizinho tem o mesmo tipo de empresa e está aberto. Por quê? Existe como? Então, assim, tem hoje algumas questões quanto à essencialidade. Porque o decreto tentou colocar tudo que é essencial ou não à atividade do dia a dia. Só que o essencial para mim, às vezes não é essencial para outro, e isso é um debate muito subjetivo, né? E, por exemplo, no decreto não tinha empresa de elevador. Tá? Então, a gente entrou com mandado de segurança, por exemplo, para conseguir liberar a empresa de elevador trabalhar. Você imagina, você está descendo o elevador, na quarentena, para o elevador, você tem que parar lá e, enfim, passa o resto da quarentena ali, não tem como, né? Então, a mesma situação, a gente tem visto que... Então, por exemplo, eu não sei qual que é a atividade da pergunta que mandou dos 8 funcionários. Mas tem atividade que hoje está fechada, que tem remédio jurídico, tem como entrar com ação para abrir. Porque tem muita coisa essencial que o decreto não previu e que está fechado. Então, isso também é importante colocar para que possam buscar esse direito aí também, né? Tá certo. E você continua mandando suas perguntas para a gente, 3315-1313, ou faça sua pergunta pelo nosso Facebook. Tem mais pergunta? Vamos ver, então? 2 perguntas precisam ser feitas sobre as medidas propostas pela ACIL. Primeiro, o que evita aglomerações? Horário estendido ou horário reduzido? Segundo, o que evita o desemprego? Horário reduzido ou horário estendido? A Inês Mazioni, empresária. Então, para você, Fernando, o que vai evitar as aglomerações? A questão de horário, né? E o desemprego. Então, sobre
o horário. Tá. Isso aí foi um estudo que tanto a CIL como o Sincoval e outros segmentos também levamos essa proposta para o prefeito. Ainda não está certo que será esse horário, é o prefeito que tem que definir, mas a gente gostaria muito que fosse esse horário, principalmente por que desse horário das 10 às 16? Porque a gente fugiu do fluxo de ônibus que acontece nos outros segmentos, que tem o segmento da construção civil, o da indústria, que ele é antes o ônibus que acontece com esse pessoal. E o ônibus a gente sabe que tem uma a contaminação extrema ali, Sim. que é o lugar fechado, então a gente procurou fugir desse horário, por isso que a gente colocou das 10 às 16. Sobre a aglomeração, o que a gente está vendo de histórico nas outras cidades e não quer que aconteça aqui. No dia 20, está programado, se tudo der certo, para abrir. O que tem mais de fluxo nesses dias, quando abre? Não é nem de venda, é de pagamentos. Porque faz 30 dias quase que as lojas são fechadas e tem lojas que tem carnê, tem o crediário, o boleto, então dá muita fila para esses pagamentos. E o que a gente está pedindo? Lógico, o distanciamento, fazer a fila com adesivos para ter esse distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel, mas o que a gente está falando para o empresário, já falei com alguns da cidade, para que nessa semana a gente não cobre juros do cliente, para que ele não precisa ir tudo na segunda-feira, que ele vai espaçadamente no decorrer da semana fazendo seus pagamentos. Vai ser um bom senso da população, Sem né? Uma dúvida. conscientização. Não vamos, se abrir o comércio no dia 20, não vamos todo mundo sair para as ruas. Assim, Sara, o que nós estamos orientando bastante, fizemos um vídeo institucional, o próprio Sincoval, o Sebrae, acho que todas as entidades estão orientando e a prefeitura também. A gente tem que seguir os protocolos da melhor maneira possível. O empresário ele tem que entender que, se não seguir aqueles protocolos, vai ter contaminação mais fácil, vai ter aglomeração, e com isso a gente vai ter que fechar lá na frente novamente. Então, a gente está pedindo para que o empresário cumpra com todos os protocolos, oriente seus colaboradores e também a população, que ela tenha consciência disso, use máscaras, não se aproxime das pessoas, que infelizmente vai ser um período aí de contaminação até o final do inverno. Isso aí não vai acabar segunda-feira, né? Quando abrir o comércio. Então, o que a gente precisa é uma consciência do empresário, do colaborador e da população no geral. Doutor Cláudio, essa questão, se a gente realmente reabrir o comércio no dia 20, se realmente for definido isso, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter exatamente ao sair às ruas, ao entrar num estabelecimento comercial, não só as pessoas que estão indo comprar, mas também as pessoas que estão trabalhando? Tá, então primeiro e mais importante, quem tem qualquer sintoma respiratório ou febre, quem tem sintomas não sai de casa. Quem tem doenças crônicas não sai de casa. Quem é população de risco, idoso, fique em casa. Né? Esse é o ponto principal. Outra coisa, até o dia 6 de abril, não tinha essa orientação, mas a partir do dia 6 a OMS soltou a recomendação de que todas as pessoas, mesmo as saudáveis, devem usar máscaras, porque a máscara não protege o indivíduo em si de se contaminar, mas ele impede o indivíduo de contaminar as outras pessoas. Então, se, por exemplo, num ônibus, né, no coletivo, todas as pessoas estiverem de máscara, vai diminuir a transmissibilidade. Mas para usar a máscara tem que ter uma consciência, tem que ter um preparo. As pessoas, infelizmente, ainda não estão educadas. O brasileiro não está educado para usar. Não é nosso hábito, não é cultural, né? Não é cultural, igual é no Japão, por exemplo. As pessoas colocam a mão por debaixo da máscara e fica tirando e colocando a máscara o tempo inteiro, coçam o olho, a máscara incomoda, a máscara cai. A hora que você boceja, toda máscara, a hora que você boceja, a máscara cai. Você tem que arrumar com cuidado. Então, assim, falar para todo mundo, use máscara, é muito simplório, tem que ensinar a usar a máscara, além do distanciamento social, além de não apertar a mão, além de não sair de casa quem tá adoentado, e sempre lembrar das medidas de higiene
antes de sair de casa e quando chegar em casa também, para não levar para a sua pessoa que ficou em casa, tirar sapato, lavar as mãos, trocar de roupa e assim por diante. Tá certo. A gente está falando hoje aqui um programa especial sobre essas medidas de prevenção e também soluções para pequenas, micro e médias empresas. A gente vai para aquele intervalo rapidíssimo e a gente volta já já.